Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Amém. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu estava hoje fazendo aqui o meu esboço, porque ainda que eu quisesse olhar pelo celular, eu não conseguiria. Estava falando para os meninos que eu não estou muito ruim da minha vista. A última vez que eu ministrei, eu abri minha Bíblia e não consegui ler nada. Pedi para os meninos colocarem lá. Então, e hoje eu estava me lembrando, na hora que eu estava fazendo esse esboço aqui, lembrando de quando a gente tinha a nossa loja, que para quem não sabe, nós já fomos... Como é que é? Sim, empresária, gente, tá? O nome da nossa loja chamava RC Material de Construções. E era aqui, né? E aí, a gente tinha um cliente que ele contava o testemunho dele. Eu vou falar isso porque ele falava mesmo, e é para glorificar o nome de Deus. Ele era do mundo, era muito perverso mesmo, maldoso. Ele contava todas as coisas que ele aprontou, né? E Deus, como é um Deus bondoso, de misericórdia, né? E aí, um dia, ele foi pego com uma mulher, né? Ele contava pra gente. Na cama, o esposo da pessoa pegou ele na cama com uma mulher. E ele apanhou tanto, mas apanhou tanto do marido dessa mulher, que, tu lembra, amor? A cabeça dele afundou, gente. Era muito feio isso aqui dele. Ele é pastor hoje. Isso aqui dele afundou, gente. Um dia eu perguntei assim para ele, irmão, por que sua cabeça é assim? Eu fiquei com tanta vergonha quando ele começou a contar o motivo pelo que a cabeça era daquele jeito, mas ele conta mesmo para exaltar o nome de Deus. E aí o que aconteceu? Com isso, ele perdeu a visão dele, grande parte mesmo. E aí ele mandou fazer, tá lembrando disso, amor? Não tá lembrando dessa história, não? Ele mandou fazer uma Bíblia, gente. Ele mandou fazer letras enormes mesmo. Eram desse tamanho as letras, ele chegou a me mostrar. Isso é que é vontade de ler a Bíblia. E hoje a gente tem tantos meios, tantas formas de ouvir, não só de ler, mas de ouvir também, né? E às vezes a gente não busca. Né? Então eu fiquei pensando hoje nisso aqui, né? Eu não estou com a minha vista assim, graças a Deus, eu ainda vou melhorar porque eu vou operar. Mas assim, eu fiquei admirada com a vontade, o desejo que ele tinha. E hoje ele é pastor, esse homem. E ele conta isso, por onde ele anda. Então, gente, hoje nós vamos continuar com a nossa programação, né? Desintoxicação espiritual. Hoje é a terceira mensagem. E eu quero perguntar para vocês se vocês realmente estão antenados. Como é que foi, qual foi a primeira mensagem que foi dada? Quem lembra? Foi a purificação do leproso. E a segunda, que foi ontem? A graça reina. Pelo menos 2 pessoas souberam, gente. Agora, hoje, vocês prestem atenção para amanhã, quando o pregador perguntar, vocês saberem direitinho. E hoje nós vamos falar sobre ser feliz enquanto espera. Será que é fácil? Como o João estava falando, uma das grandes dificuldades que nós temos, é talvez esperar, essa confiança, esse entender que realmente Deus tem o controle de nossas vidas, né? Tem um controle nas mãos dele. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso e eu vou começar pedindo para os meninos colocarem ali o versículo de Isaías, muito conhecido, 40:31. Estão ligados aí? Eu tenho que ler olhando para lá mesmo. Então, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, nós sabemos que a águia é uma ave de rapina, né, considerada das aves que mais voa alto. E o Senhor ali, Ele está nos comparando com ela. Ele está dizendo que Ele renova as nossas forças como a da águia, que a gente vai correr e não vai se cansar, caminhar e não se fadigar. É uma promessa de Deus, amém? E no mundo de hoje que a gente está vivendo, esse tema assim, seja feliz enquanto espera. Eu gostei do tema, né? E orei ao Senhor. E eu refleti sobre como tem sido a nossa vida, os nossos dias tão corridos, né? Onde a gente realmente não tem tido essa paciência para esperar. E quanto mais, como diz o tema, esperar sendo feliz. Não é? Esperar o que Deus tem para nós, sendo feliz durante aquele período. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre isso. E eu quero dizer para vocês que é possível
possível nós ficarmos tão focados nos nossos alvos e desejos pessoais, a ponto de nós não conseguirmos ser felizes enquanto a gente espera, enquanto eles não se realizam. E quando nós agimos dessa maneira, nós estamos colocando Deus em uma caixa, onde a gente diz assim: olha, Deus, eu quero isto que seja feito deste jeito e desta maneira. Nós estamos praticamente exigindo isso de Deus, né? Mas os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, nós sabemos disso. E se nós não conseguimos, se você não consegue, ou só consegue ser feliz quando as coisas acontecem da sua maneira, pode acontecer de você sofrer uma frustração. Igual aquela criança birrenta e mimada que a gente não dá, nós como pai, não damos um brinquedo, um passeio, mais uma chance no parquinho, como eles sempre querem, porque as crianças nunca estão satisfeitas. E ela sai dali zangada, emburrada, sem entender. Então, nós ficamos assim quando a gente não tem essa capacidade. E o melhor é sempre dizer: Senhor, eu quero isto, porque nós temos os nossos desejos. Eu quero isto, mas que seja feita da tua maneira. Porque eu confio na tua vontade, sei que ela é boa, e sei que o Senhor tem o melhor para mim. Então, a partir do momento que nós dizemos isso, nós estamos declarando que o Senhor cumprirá a sua vontade na nossa vida e que nós realmente confiamos nele. Quando a gente deposita essa confiança nele. Então, quando nós nos apegamos tão fortemente, gente, eu não sei vocês, mas eu tô suada. Tá fazendo calor aqui. Mas deixa assim mesmo. Então, porque pode ser que aí fique muito frio quando aumenta. Então, quando você se apega tão fortemente àquilo que sonha, às vezes a gente quer tanto algo, que aquilo acaba se tornando um ídolo para nós, de tanto que a gente quer. Acaba se tornando um ídolo em nossa vida. Então, nós não conseguimos mais, a partir daí, de tanto que a gente quer, toda vez esse notebook cai. O que acontece? Acaba se tornando um ídolo. Nós não conseguimos mais pensar em nada que não seja aquilo. Nós não conseguimos mais orar por alguma coisa que não seja aquilo que a gente tanto quer, ou até mesmo falar sobre algo que não seja aquilo que a gente tanto está sonhando. E o que vai acontecer com isso? Acaba que a gente perde o nosso equilíbrio. E também traz uma consequência para a gente, de que nós vamos nos tornar uma pessoa chata, antipática, mal-humorada. Vamos acabar magoando o irmão ou alguém que está do nosso lado, de tão forte que está aquilo em nós, tanto aquilo que a gente quer e que não acontece como nós queremos. Vocês estão entendendo? Então, mas quem de nós não já quis tanto algo que não aconteceu? Claro que isso acontece com todos nós, não é verdade? Mas quem de nós não já quis tanto algo que não aconteceu, mas que também, mais na frente, Deus nos mostrou que tinha algo melhor do que aquilo que nós tanto queríamos. Amém? Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês essa noite é a seguinte: você consegue ser feliz mesmo quando as coisas não acontecem como você espera? Será que nós conseguimos? Então, quando nós permanecemos felizes no meio da espera, estamos declarando que o Senhor vai fazer a vontade dele. Já até falei isso para vocês, em nossa vida. Então, eu vou falar agora para você de 4 pontos que irão te ajudar a ser feliz enquanto você espera. Primeiro ponto, abra mão do controle. Antes de falar no controle, que é controle de nossas vidas, que realmente está nas mãos do nosso Deus, eu lembrei de uma história do meu pai. Quando o meu pai era vivo, perto do meu pai, assim que eu me casei, ele gostava muito de TV. Aí ele ficava sempre com o controle na mão. Daí ele dizia assim: eu não suporto essa Xuxa. Eu odeio Xuxa. Ele dizia: papai, mas que coisa que o senhor precisa odiar. Diga só que o senhor não gosta dela, não gosta de achar ela chata, não gosta do programa, também não gosta. Mas eu odeio ela. E ainda tem mais outra coisa: na minha TV ela não aparece.
Aí eu dizia, papai, como assim que ela não vai aparecer na sua televisão? Não diga. Ela não aparece, sabe por quê? Porque eu tenho controle. Então, antes dela aparecer, quando eu começo a ver a música dela, eu, mudo, coloco em outro canal. Então, ela não aparece na minha TV. Aí eu achava até graça essa história dele. Mas conosco não é assim. Nós não temos esse controle das coisas acontecerem de fato, como nós queremos, não é verdade? E se a gente fosse fazer as coisas como nós queremos, com certeza seria tudo torto, tudo doido, não é verdade? Então, graças a Deus que o controle de nossas vidas está na mão de Deus, amém? Então, nós não podemos controlar aquilo que acontece conosco. Não podemos controlar, mas nós podemos controlar, sabe o quê? A forma como nós vamos responder àquela situação. Certo? Então, não foi como eu quis, mas eu vou viver agora amargurado, chateado, porque não aconteceu como eu quis. Reclamando. Não se frustre por coisa que você não pode mudar. Lembre-se, você está na palma das mãos de Deus, amém? Você precisa entender o fato de que nunca vai poder controlar tudo em sua volta. Agora, o que você pode fazer, é o que eu já falei, é mudar a sua atitude. O que você pode controlar 100% do tempo é a sua atitude. Escute isto aqui, gente, eu achei interessante. A nossa vida é 10% o que acontece conosco. E 90% a maneira como nós respondemos à situação. Você não pode controlar que alguém te agride. Eu não posso controlar que Fábio Júnior me agrida, está repreendido em nome de Jesus. Mas eu posso controlar e não discutir com ele. Talvez eu vá ficar chateado, isso pode acontecer, é natural. Mas eu não vou discutir com ele. E como está dizendo aqui, como nós acabamos de ler, a vida é 10% o que acontece com você. Né? E 90% a forma como você, a nossa atitude. Porque, digamos assim, se ele, vai que ele me disse uma porção de coisa. Eu me chateei com ele, ou talvez eu disse alguma outra coisa e aquilo parou. Mas se eu ficar discutindo e brigando toda vez, onde é que não vai parar? Então, nós temos sim o controle da resposta, da atitude. Isso a gente tem. Amém? Vocês estão entendendo? Agora aqui, esse foi o 1, ainda não terminou. Então, a pessoa recebe, continuando aqui sobre a gente não ter controle, tá? Então, a pessoa recebe um diagnóstico ruim. Ela pode mudar isso? Algum de nós pode mudar? Não, nós não podemos mudar. Mas a gente pode sim ter uma atitude, uma resposta diferente. Tipo, você pode correr em busca da sua cura e fazer um tratamento. Amém? Ou você pode viver o resto da sua vida amargurado, chorando e triste, porque não é fácil. Nós, quando vivíamos no outro ministério, eu lembrei muito disso. A mãe ela não era da nossa igreja, mas ela era cristã, ela era crente. Ela recebeu um diagnóstico de câncer, a mãe do Kelvison. E em menos de 20 dias, queridos, ela morreu. Foi assim uma coisa que nós ficamos, não sei se vocês lembram, criança. Mas foi uma coisa assim que a gente ficou impressionado de tanta rapidez naquela situação. De como E ela estava uma pessoa aparentemente normal. É claro que essa doença, ela engana mesmo, a gente não sabe, mas foi uma coisa... Porque ela decidiu que ela não ia fazer tratamento. Ela ficou arrasada, como eu acho que qualquer pessoa fica com um diagnóstico desse, e ela não teve atitude, ela não reagiu de maneira nenhuma. Em menos de 20 dias ela faleceu. Então, essa aí é a diferença, né? Então, nós podemos colocar o nosso foco naquilo que a gente pode controlar, como eu falei para vocês. Mas existem coisas em nossas vidas que nós não podemos mudar. Eu moro numa cidade muito quente, faz muito calor. Eu posso fazer alguma coisa para isso? Só tomar um banho mesmo, quem tem ar-condicionado e pôr ar-condicionado. Ou a gente pode fazer disso uma coisa boa, aí pegar um solzinho, quem gosta de praia, eu particularmente não gosto, né? Mas é isso, do que viver reclamando, né? Essa é a resposta. Então, nós vamos agora para o segundo ponto. Não permita que o inimigo roube a sua alegria. A vontade de Deus sempre foi que nós desfrutemos de cada dia de nossas vidas. Ele nunca planejou uma vida depressiva,
uma vida triste, uma vida desanimada para nós. Não. Em João 10:10 diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não foi uma vida apenas. Não foi nascer e viver, almoçar e jantar, não. Foi uma vida em abundância. Que nós desfrutássemos daquilo que Ele nos deu, que Ele fez para nós. Amém? Eu tinha uma amiga, crianças, que ela, quando eu mudei de Axá, cheguei aqui quase a idade de Juana, e eu fui estagiar numa escola de crianças, que eu sempre gostei muito de criança, então Deus me deu essa oportunidade. Passei ainda 3 anos naquela escola, e depois disso eu me casei e fui para São Paulo. E nesse período que a gente viveu lá, foi feita lá uma seleção para professores, e aí foi, depois que eu entrei, foi admitido essa amiga minha. Ela era uma pessoa tão antipática, falando assim mesmo bem, nada para essa menina estava bom, nada. Ela reclamava do calor, ela reclamava da chuva, ela reclamava da gente. E teve um dia que eu disse assim, gente, será que sou eu que sou a pessoa errada? Porque toda vez que ela chegava perto de mim, nada estava bom, tudo estava errado. Mas sabe o que? Todos os colegas de trabalho, meu Deus, mas que pequena antipática. Ninguém mais queria ficar perto de Lia, porque Lia só via defeito em tudo. Era das crianças da escola, era dos pais, ela arrumava problema. Meu Deus do céu, a menina era mal-humorada. Tudo que a gente falava com ela, dava patada. E a gente já ficava assim, lá vem Lia, lá vem Lia. Aí, certo, aí tudo bem, eu me casei, fui para São Paulo, o tempo passou, eu voltei de São Paulo, já tinha Rômulo e Juana, e um dia eu estou no aniversário, encontrei com uma amiga em comum, que nós tínhamos, né? Aí eu fiquei tão feliz, Dadá, então abracei minha amiga, Dadá, o nome dela. Dadá, cadê Lia? E ela, tá lá, do mesmo jeito. Eu falei assim, eu nem ia falar sobre isso, né? Apesar de que eu queria saber, ela disse, Cida, do mesmo jeitinho, chata, antipática, minha irmã, o marido não suporta, mas disse, ela casou, e teve 2 filhos, minha irmã, nem liga para os filhos, reclama desses meninos, xinga, reclama, como é que a gente consegue viver desse jeito? Pois essa era essa menina, enfim, eu não olhei mais ela. Então, a felicidade, ela é uma decisão pessoal, nós temos problemas, todos nós temos problemas e dificuldades em nossa vida, ela não é algo que vai nos atingir pessoalmente, automaticamente, nós precisamos decidir, escolher ser felizes, amém? Nós escolhemos desfrutar. Não dá para ficar esperando tudo está certinho, tudo está alinhado em nossas vidas para que a gente, depois que isso aqui se consertar, depois que resolver isso aqui na igreja, aí sim eu vou ser feliz. Depois que consertar isso aqui na minha casa, com meu filho, com meu irmão, aí sim eu vou ser feliz. Não dá. Nós precisamos ser felizes, precisamos desfrutar. Amém? Então, em cada circunstância, nós precisamos ter a certeza de que o Senhor tem o controle, está no controle. E o quanto é bom a gente acordar de manhã e poder glorificar o nome de Deus. Acordar de manhã, o Ronildo ali nos ensinou lá em casa. Sempre quando a gente amanhecer, já começar falando, declarando que o dia vai ser bom. Porque tem até um louvor no cantor cristão que diz assim, bem de manhã. Aquele louvor, eu acho muito interessante a letra, porque ele fala de cada horário do dia, de como é de manhã. Quem não conhece, eu não sei qual o número desse louvor, mas sinceramente, apesar de a gente hoje não ouve assim mais cantor cristão, mas foi um hino que marcou a minha vida, aprendi com o pastor Menezes. Porque ele fala de cada tempo, de cada horário, de como vai ser, que de manhã está tudo quieto, né? Que meio-dia fala em agradecer, né, amor? Sabe também, pastor Neto? Não? Ó, já sei um pedacinho. Bem de manhã, enquanto o som da terra... Tá certo. Eu sei que a última estrofe do final do dia diz assim... Peraí, meu Deus. Eu queria lembrar para vocês, porque fala do começo do dia da calmaria, de quando... Pois os seus lidares relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Aquilo ali já era o final do dia. Aí o refrão era assim, ó, bem de manhã e sem cessar. Vigiar, Senhora, porque
Ele quer dizer nesse louvor que nós é a Juana e a Amanda que era dessa época. Viu como a Juana é velha? Estou dizendo para vocês. Então, ele fala de cada período, mas é muito interessante, né, amor? É porque eu também nem vou cantar agora, senão eu vou sair daqui do foco. Mas assim, nós lembrarmos a importância da gente levantar e já declarar um dia bom. Era isso que eu estava falando, né? Dizer assim, Senhor, eu já declaro sobre a minha vida, a vida da minha igreja, da minha família, que nós vamos ter um dia bom. Os meninos vão saindo, quem sai para trabalho sai, né? Guarda, protege naquele ônibus, nós repreendemos todo o mal. Amanheceu te agradecendo, meu Deus, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor preparou para nós. Então isso é muito importante, não é verdade? Desfrutar mesmo, porque tem gente que já amanhece de cara amarrada, gente. Então, não complique, apenas creia. Esse é o terceiro tópico. Frequentemente, nós somos limitados em nossos pensamentos. Como assim? Às vezes, nós não vemos talento em nós. E por conta disso, o que acontece? Eu acabo que não tentando fazer nada. Eu não dou certo para isso, eu não vou saber, eu não vou acertar. Então, eu não vou nem tentar, porque eu não tenho talento para isso. Muitas pessoas pensam assim. Às vezes nos faltam recursos financeiros. E por conta disso, eu passo a talvez nem sonhar mais, nem querer mais algo, porque eu acho que eu não vou conseguir. Contando de novo mais um testemunho, quando a gente saiu do outro ministério, ficamos numa situação bastante difícil, muitas coisas aconteceram e nós perdemos o nosso carro. E era muito difícil nesse período para a gente vir para cá. As meninas começaram conosco, todos os pastores sabem, a gente se dividia, o pastor Neto dava uma opção de voltas, indo e vindo, Fábio Júnior, para que pudéssemos levar e trazer, ajudar com os irmãos. Passamos um bom tempo assim. E eu dizia assim, Ranildo, poxa, como é que está difícil para a gente ficar sem carro? Porque realmente era complicado. A gente tinha vez, quando os meninos ficavam carregando outro povo, a gente vinha andando para poder não atrasar tanto o horário do culto, né? Porque tinha outros lugares para ir deixar e buscar. Aí o Ronildo dizia assim, Cida, mas a gente vai ter um carro. E eu dizia assim, mas como é que a gente vai ter um carro? Como é que a gente... Só Deus sabia como é que estava. E ele dizia, pois é Deus mesmo. E aí ele começava a falar de alguns milagres, de alguma coisa da Bíblia. Como foi que Moisés abriu o mar vermelho? Ronildo, né? E a gente começava a rir. Eu vou ter um carro, nós vamos ter um carro. E, gente, eu quero dizer para vocês que realmente nós ganhamos um carro de Deus. Porque meu irmão um dia chegou lá em casa com um carro branco, um polinho, né? Um polozinho, e disse assim, tá aqui, ó, Cida, para vocês. Aí eu disse assim, para nós, é de vocês. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que a gente ia ter um carro mesmo? Gente, um carro? Um carro não é uma Bíblia, não é um caderno para alguém dar para outro, é coisa de um pai dar para filho, amém? E foi mesmo nosso pai, foi Deus que nos deu, né? Através da vida do meu irmão, glória a Deus por isso. Então, muitas das vezes é porque nós não cremos. Aqui vem a parte de crer. Nós não cremos no sobrenatural de Deus, porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural e nós temos mania de olhar as coisas apenas com os nossos olhos. Mas Deus é um Deus sobrenatural e tem bênçãos sobrenaturais para nossas vidas, amém? Nosso casamento também, muitas das vezes o casamento não vai bem, o que a mulher faz? Cruza os braços, então diz, olha, não deu certo, acabou, não tenho mais o que fazer. Creia, faça a sua parte, que Deus tem o melhor para fazer na tua vida, Deus vai te dar sabedoria, procure alguém para te orientar, alguém que venha da parte de Deus. Vou contar de novo outra coisa. Quando os meninos eram pequenos, porque são testemunhos para vocês verem o que Deus faz. Os meninos eram pequenos e eu não tinha alguém que trabalhasse comigo, eu não trabalhava fora também, mas veio uma menina do interior para morar comigo. Ela tinha 12 anos, mas era bem pequena. E ela não sabia nem fazer o nome dela, a Mary. Aí a gente em casa alfabetizou ela, e fizemos a matrícula, ela ficou conosco 6 anos. E durante esses 6 anos, quando ela chegou na fase da adolescência, aí começou a querer fugir para namorar. Eu também muito nova, né? Eu estava com os meus meninos pequenos, não tinha aquela sabedoria. Eu meio que me desesperava com aquela situação. Eu não estou entendendo? Meu Deus, e agora? Aí as pessoas chegavam dizendo, olha, Mary foi no ônibus, saiu para tal lugar. Pensa isso. Uma pessoa que tu está com a responsabilidade em tuas mãos, né? E aí a gente chamava e tudo. Até que foi um dia a gente conversou com ela, Mary, aí tu vai embora. Falamos com os pais dela e, de fato, nós mandamos Mary de volta. Mas eu sofri muito, muito mesmo, porque quando ela morou com a gente, Juana tinha 3 anos, gente, a idade de Liz. Gelou, da Ágata. E Juana tinha um amor tão grande por ela, os meninos, que Juana chamava ela Minha Mary. Minha Mary, era aquele amor.
E aí eu sofri demais, porque eu sabia que ela amava os meus filhos, né? E quem tem filho sabe o quanto é importante alguém amar os nossos filhos. Não estou nem falando de dar alguma coisa, mas amar. Porque tem até um dizer que, em outras palavras, diz que é melhor amar um filho meu do que a mim mesmo, né? É muito mais gratificante. Então, a Mary foi embora e eu fiquei querendo saber a notícia. Gente, ela morava num lugar tão atrasado que eu não tinha notícia dela. Aquilo me deixava tão triste mesmo, porque foi alguém que eu cuidei. Aí eu ficava até me culpando, sabe? Meu Deus, o que aconteceu com essa menina? Aí, certo dia, eu conversando, eu soube que ela tinha tido filhos, para pular a história, para não demorar muito. E aí, quando foi um dia, ela me ligou. Eu fiquei tão surpresa. Ela disse, tia, chorando. Eu disse, Mary, eu conheci logo a voz dela. Mary, pelo amor de Deus, onde é que tu tá? Como é que tu tá? E tal. E ela disse assim, tia, eu me casei, eu tive 2 filhos e agora, tia, eu vou me separar. Eu disse, o que, menina? Tu te casou, teve 2 filhos e agora tu já vai te separar? Já eram muitos anos que já tinha passado. Ela disse, eu vou porque eu não estou mais aguentando esse homem, ele bebe demais. Eu disse, minha filha não faz isso. E o segundo filho dela é especial. Ela disse, mas eu vou. Eu disse, minha filha, ele te bate? Comecei a perguntar, ela disse, não, ele te agride, ele agride teus filhos. É claro que beber eu não desejo para ninguém. Mas esse homem não já bebia, minha filha? Esse homem é teu marido, procura alguém para te ajudar. Como é que tu vai ficar? Lá, gente, é muita pobreza. Eu quero que vocês vejam. Hoje, eu fui há 15 dias lá, eu vejo como é difícil, imagine naquele tempo atrás. Aí ela disse assim, aí depois, agora a gente foi lá para pular a história. E eles estão bem, ela teve mais uma filha. Gente, foi tão emocionante quando a gente se reencontrou. Foi, amor? Meu Deus do céu. Muito bom mesmo olhar ele e saber que ela é crente hoje. Ela e a família dela. E ela disse, tia, por isso que eu quero falar aqui agora de novo do sobrenatural de Deus. Ela disse, tia, eu não acreditava numa mudança na minha vida. Porque aquele homem bebia a noite e dia, tia. Tudo que eles fazem, gente, você diga assim, Mary, vocês não vão fazer tal coisa assim na casa? Vamos, tia, a gente vai fazer uma farinha para vender, para poder fazer tal coisa. Então, tudo é vender uma farinha para fazer, sabe? Aí ela disse, tia, esse cara vendia toda a farinha para beber no final de semana com os amigos, tia. A gente estava passando fome aqui. Quando foi um dia eu decidi, eu não te quero mais. Aí a filha dela mais velha dizia, mãe, não dá mais certo, larga o papai, porque a gente já está vivendo, estamos sendo muito infelizes. Aí ele disse assim, Mary, eu não vou mais te prometer nada, porque eu já te prometi tanto. E aí ele disse que foi por um rio que tem no quintal, começou a chorar e clamar ao Senhor, Deus, muda a minha vida, que por mim eu não consigo, muda a minha vida, muda a minha história. Estou contando rápido para acelerar. Aí ele disse que durante esse período veio um casal de pessoas crentes para lá e começaram a orar. Ele disse que aquilo me atormentava dia e noite, então aquele pessoal ficar orando, aquilo me dava uma raiva, né? Porque aí ele disse assim, meu Deus, eu não vou nem dormir. Eles diziam assim, Beto, bora orar com a gente. Orar? Pode orar, que eu vou comer minha comida, que eu estou com fome. Ele contando, aí... Quando foi certo dia, ele disse que ele não aguentou mais e começou a chorar. Aí um dia, engraçado foi isso, ele começou a orar, o missionário orava assim de noite e dizia assim, Senhor, me dá uma chance, que eu não estou tendo essa chance. E ele, para ver como é as coisas, ele estava pensando que ele estava querendo era uma chance de ter alguma coisa com a filha dele. Com a filha dele que tem 16 anos, uma moça bonita, entendeu? Ele, rapaz, esse cara está em casa, rapaz, vou matar esse cara. Menino, gente, para vocês verem como é que o diabo faz, entendeu? E o cara orando para ganhar aquele homem para Jesus. Aí ele disse, Mira, esse homem está lá, menino, pelo amor de Deus. Aí foi conversar com ela, foi muito sábia. Ela foi muito sábia, nova, entendeu? E aí o que acontece? Até que quando foi nesse outro dia dessa história, ele disse que ele não aguentou mais. E ele se derramou na presença do Senhor, começou a chorar. Enfim, gente, ele aceitou Jesus. Louvado seja Deus pela vida daquele casal que não desistiu deles, né? Que nós tenhamos isso como lição. E a partir daí ele disse que ele começou a sofrer porque ele não sabia ler. Meu Deus, como é que eu vou falar de Deus para as pessoas? Eu não sei ler. O inimigo, né? Aí ele começou a pensar, rapaz, eu vou falar do que Deus fez na minha vida. Eu digo, pois é, rapaz. Aí ele começou, e ele faz isso, gente. Ele sai a uma distância enorme de bicicleta, de moto, né, tem uma motinho, falando do que Deus fez na vida dele. Agora, ele está desenvolvendo a leitura através da Bíblia. Amém? Então, isso é crer no sobrenatural de Deus. Ela disse, tia, aos meus olhos, a minha vida estava acabada, estava destruída. Eu estava com 2 filhos para criar, sozinha, sem ter esperança, porque a família dela é pior de situação ainda do que ela, para vocês terem noção. Então, ela disse assim, tia, aos meus olhos eu não vi a solução, mas Deus fez um milagre na minha vida, entendeu? Eu voltei de lá tão feliz, tão, sabe, com o meu coração descansado,
porque eu vi que eles têm uma vida feliz, com dificuldade sim, mas eles têm Deus na vida deles, amém? Então, isso é crer no sobrenatural. Por isso, nós não podemos desistir das pessoas. Então, querido, e o último ponto é: encontre o seu destino. Todos nós temos sonhos que Deus coloca em nosso coração. Mas o tempo de gestação desse sonho é igual uma gestação de um bebê. Tem incômodo, tem inquietação, tem desconforto, mas tudo faz parte do processo. E às vezes nós nos contentamos tanto quando nós temos esse sonho, quando Deus coloca esse sonho em nosso coração, mas durante o tempo, por o tempo demorar, pela questão do processo, acaba que nós nos desencorajamos, por o tempo ser longo. Mas você é ungido antes de ser estabelecido. Existe um tempo de preparação, quando Deus coloca o sonho no seu coração, até que o sonho seja realizado. Amém? Então, cabe a nós passar no teste desse tempo, certo? Davi foi ungido rei de Israel com 17 anos, mas apenas com 30 anos ele foi constituído rei. Gente, foram 13 anos ele cuidando das ovelhas. Ele precisava passar no teste de cuidar das ovelhas. Ele precisava passar no teste também de continuar abençoando Saul, ainda que tão perseguido por ele. Amém? Vocês já imaginaram o que ele enfrentou nesse tempo de cuidar dessas ovelhas por 13 anos? Quantas dificuldades. Eu acredito que as ovelhas adoeciam, algumas delas não queriam comer, não queriam ver por cercado, ele corria atrás, não dormia de noite. Gente, 13 anos não são 13 dias. E depois, ele já viu se é fácil você abençoar alguém que te persegue tanto? Mas ele foi assim, não é verdade? Então, ele tinha que passar por esses testes. E Deus, a mesma coisa, sabe? O tempo de preparação que cada um precisa. Certo? Além de Davi cuidar das ovelhas, queridos, ele ainda corria risco de vida. Ele enfrentou também um urso e um leão. E ele poderia desistir daquele leão. Ninguém o julgaria. Mas ele queria fazer além. Ele queria fazer mais. Certo? Então, um dia, Davi, ele estava apacentando as ovelhas. E o pai dele mandou levar mantimento para os seus irmãos no campo. E aí, eu fico pensando assim, que ele poderia muito bem ter dito assim: pai, eu não vou, porque ele já era ungido rei. Pai, eu não vou. Ele poderia muito bem ter dito isso. Mas ele teria sido orgulhoso, não é verdade? E se ele tivesse feito isso, o que teria acontecido? Se ele tivesse feito isso, ele não teria enfrentado Golias, não teria o derrotado e, consequentemente, não teria chegado ao trono. Fazia parte do teste. Então, nós não sabemos, mas nosso futuro está ligado a pequenas ações e semeaduras do nosso dia a dia. Amém? Uma parte muito importante é a parte do processo, é ser aprovado no teste, gente. Porque em tudo, como a gente leu ali, no nosso casamento, você vai bem, vai bem, vai bem. Chega um dia que você vai ser testado. Que talvez até que o seu marido esteja lutando contra algo, mas vai ter um dia que ele vai fracassar. E aí, como é que você já vai fazer na primeira vez que não der certo? É o teste, queridas. Certo? Com o filho, é a mesma coisa. Já viu como é que é educar um filho? Como é que é quando está pequeno? Todo dia o menino não faz isso e o menino está fazendo? Testes, é o processo, é o tempo, para que tudo dê certo mais na frente. Amém? E a verdade é que ele, se tivesse sido orgulhoso, nada disso tinha acontecido. Então, o teste de Davi, queridos, não foi Golias, mas foi a pequena ordem de seu pai. Golias foi a glória, foi o grande feito de Davi. Amém? E às vezes, o nosso não, já terminando aqui, não sei nem qual é o tempo que está muito tarde, amor? Eu tentei acelerar aqui. Então, às vezes, o nosso não tem nos atrapalhado, a nossa omissão tem atrapalhado a algum de nós, ou talvez a todos nós, em determinadas áreas de nossas vidas. E, continuando a falar de Davi, como ele teve a humildade de ir, como diz ali, que Davi obedeceu a pequena ordem do seu pai. Muitas das vezes nos faltam isso, e como diz lá que a gente ouviu, a gente precisa, as nossas
o nosso futuro, né, ele está ligado a essas pequenas ações e semeaduras. Tá funcionando, tá? Não estou ouvindo a minha voz sair. Então, gente, em nossos lares, com nossos filhos, nos nossos ministérios, em nossas células, muitas das vezes nós temos dito não. Não para o que Deus colocou em nossas mãos, não para o que o Senhor confiou em nossas mãos, que muitas das vezes, mesmo nos achando incapazes, mas Deus confiou em nossas mãos e a gente tem dito não. Ou a gente não diz não, mas também não dá um passo para frente. Amém? E eu quero finalizar com um versículo que eu achei muito interessante e achei que tem tudo a ver aqui. Na verdade, gente, olha, eu falei uns testemunhos, esqueci de citar alguns versículos. E tem um bem aqui que eu vou falar para os meninos, é Salmo 90, verso 12. Salmo 90, versos 12. Diz assim, até coloquei aqui porque eu não vou enxergar mesmo na minha Bíblia. Então, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos. Às vezes é outra. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E aí, por que eu coloquei? Mas por que esse versículo? Porque eu vejo que em todas as áreas de nossas vidas nós acabamos falhando porque também nos falta sabedoria. Eu falo nós, não falo só para vocês, eu falo nós. Nos falta sabedoria. Nos falta sabedoria talvez realmente de onde a gente, como diz ali, não deixe que o inimigo roube a sua alegria. A gente acaba deixando com que o inimigo de fato rouba a nossa alegria. Nos falta sabedoria e entender que o controle de nossas vidas não está em nossa mão, mas está nas mãos do Senhor. Nos falta sabedoria e entender que em tudo há um processo para que a gente consiga realmente alcançar a bênção que o Senhor tem para nós. Então, nos falta sabedoria e muitas das vezes não obedecer aos nossos líderes e pastores. Nos falta sabedoria nos nossos lares, enquanto esposa, enquanto mãe. Nós erramos também. Certo? Então, nós precisamos dessa sabedoria. O que me chamou a atenção, gente, é que aqui, Moisés, esse salmo é dele, é uma oração de Moisés. Com 80 anos, ele faz essa oração. E o que o homem desse, com oração, ele fala? Com 80 anos, ele pede, ele diz assim, Deus, ensina-me a contar os meus dias. Como assim? Uma pessoa de 80 anos, na verdade? Então, esse versículo, gente, ele quer dizer o seguinte, que não adianta tanto tempo que a gente tem que viver, não é o tempo que a gente tem que viver, mas é a qualidade, é a sabedoria que a gente vive esse tempo. Amém? E isso é que ele está falando aqui. O Moisés, com 80 anos, ele não estava aqui pedindo longevidade, ele não estava pedindo isso, mas ele estava pedindo sabedoria para administrar os seus dias. E o que faz a gente viver bem os nossos dias é a sabedoria. Sabedoria de viver cada um deles. Amém? Então, as pessoas vivem bem quando elas sabem ter sabedoria. E de onde vem essa sabedoria? Porque eu estudo muito? Não. A sabedoria vem da parte de Deus. E é dele que nós precisamos buscar. É nele que a gente busca. Amém? Então, vamos ficar de pé agora um pouquinho. Então, a gente vai repetir esse salmo, todo mundo junto, assim, bora lá. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Amém? Bora fechar os nossos olhos. Cadê o ministério de louvor?